Aninha, É, nós estamos aí, continuamos aí na nossa caminhada. Bem, meus irmãos, nós está chegando aqui o nosso horário, 16h20, hoje, dia 29 de julho de 2023. Nesse horário, nós fazemos o estudo, né, dessa obra Paulo de Tarso e as Leis Morais. Deixa eu abrir aqui Paulo de Tarso e as Leis Morais, essa obra maravilhosa que tanto tem nos ensinado. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que fala da lei de destruição, Paulo de Tarso, convertido de Damasco. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre querido, agradecendo ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos todos reunidos aqui com uma família para estudar essas obras tão maravilhosas que tanto têm nos ajudado a crescer, como nós temos aprendido. E assim vamos agradecendo sempre ao Senhor essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre, graças a Deus. Eu queria lembrar a todos, né, que vocês receberam aí hoje o nosso cartazinho, né? O cartazinho do nosso seminário. É um fórum, né? Fórum de ideias e debates espíritas, vai ser dia 5/8. Eu mandei o cartaz para todo mundo, acho que todos vocês já viram aí no WhatsApp de vocês. Queria pedir a vocês que divulgassem para outras pessoas, e o link eu mando no sábado. Então, quando eu mandar o link, aí vocês mandam o link, mas divulguem, porque o tema é bastante interessante e bastante atual. Então, quanto mais pessoas puderem participar, ter essa oportunidade de ouvir sobre esses assuntos, melhor ainda, né? Então, estamos nós aqui na nossa caminhada e vamos divulgando, divulgando. Então, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou ler um parágrafo, 2 parágrafos anteriores ao nosso tema. Diz aqui: após sua conversão, quando retornou a Jerusalém, entregou a Simão Pedro, Paulo de Tarso, né, a pequena fortuna adquirida com o plano de sustentação econômica e autonomia do cristianismo nesse setor. O ex-pescador notou a diferença na fisionomia do apóstolo dos gentios. O ex-rabino também estava quebrado de corpo, muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. É aquela ajuda financeira que ele passou a dar a Pedro, né, na Casa do Caminho. Quando pregava em Atenas, um transeunte questionou se Paulo não seria um novo Deus, no que outro redargueu: onde já se viu um Deus assim? Vede como lhe tremem as mãos, parece doente e enfraquecido. A barba é selvagem e cheia de cicatrizes, né? Nós até falamos que esse trecho está no capítulo Peregrinações e Sacrifícios do livro Paulo Estevam. Agora nós entramos na nossa parte, que é onde começa a aula de hoje. Convicto da imortalidade da alma e no amparo de Jesus, quando preso pela última vez e sentindo que o fim se aproximava, fortalecia e consolava os companheiros. Então, olha aqui o que a gente falou ontem. Lembra no livro Obsessão e Desobsessão, que a Sueli Caldas Schubert fala do tio, do parente dela, que estava no hospital, do CTI, mas ele aproveita o momento, aquele momento de dor e sofrimento do hospital, para divulgar o evangelho, para evangelizar os companheiros. E aqui, Paulo, ele também está preso, e é a sua última prisão, porque dali ele só vai para a morte, né? Então ele diz aqui, convicto, Paulo estava convicto da imortalidade da alma e convicto também que Jesus ampara todos nós.
quando preso pela última vez, foi sua última prisão antes da morte, e sentindo que o fim da sua vida se aproximava, fortalecia e consolava os companheiros. Porque os companheiros, amigos que caminhavam junto dele, né, estavam tristes, porque sabiam, né? E já estava chegando a hora dele ser sacrificado, ele já estava muito doente, então todo mundo estava triste. E ele aproveita esse momento para consolar os amigos. E ele diz: tenhamos coragem, esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais, quer dizer, encarnados, mas havemos avistados do reino de Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável, né? Então, todo esse poder, toda essa violência dos homens só pode nos atingir o corpo, não a alma, porque a alma é imortal. Ela só pode nos atingir o corpo. E eu trouxe aqui, do livro Paulo Estevão, esse trecho que é muito bonito e que eu gostaria de recordar. Então, eu vou partilhar aqui conosco para a gente acompanhar esse trecho onde Paulo faz como se fosse uma despedida dos seus companheiros. Então, está aqui, ó. Eu só vou fazer um pequeno resumo, né? Porque Paulo estava preso em Roma, foi levado para ouvir as acusações que pesavam sobre ele. Apresentou a sua defesa e falou sobre sua missão e sobre Jesus ao próprio imperador. Então, foi uma entrevista que ele teve com o imperador, né? Depois dessa conversa, dessa entrevista... Ô, Rose, Oi, tu lembra qual foi o imperador? eu acho que é Nero. Foi o Nero? É Nero, o imperador. Deixa eu só fechar aqui. Né? Então, vamos lá. Ele, depois daquela entrevista com o imperador, ele volta ao cárcere, né? Então, Paulo retornou ao cárcere, ficando o administrador notificado das últimas disposições a seu respeito. Só então lhe deram liberdade. Assaz, esperançado, procurou os amigos, mas por toda parte só encontrava desoladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos haviam desaparecido, presos ou mortos. Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Por fim, sempre teve a satisfação de reencontrar Lucas. O piedoso médico informou dos acontecimentos dolorosos, que muitos foram presos, mandados para o circo romano, né? E trágicos, que se repetiam diariamente, ignorando que o guarda o seguia de longe para lhe situar a nova residência, quer dizer, para saber onde era a nova casa de Paulo. Paulo, acompanhado do amigo, atingiu uma casa pobre nas proximidades da porta capeta, porque eles queriam matá-lo e seria morto dentro de 1 ou 2 dias no máximo. Então, eles mandaram um soldado o seguir para saber aonde ele morava, para que eles pudessem, à noite, vir até a casa dele. Necessitando repousar e fortalecer o corpo debilitado, o velho pregador procurou 2 generosos irmãos que o receberam com imensa alegria. Trata-se de Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. O apóstolo dos gentios instalou-se no lar pobre, com a obrigação de comparecer à prisão mamertina, né, de 3 em 3 dias, até que se aclarasse a situação de modo definitivo. Não obstante o consolo de que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilígio, porque ele foi o apóstolo dos gentios, né, experimentava singulares presságios. Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Combatia tais pensamentos, no propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos.
não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgava necessárias. Então, naqueles últimos dias, né, ele estava escrevendo, e Lucas era o escriba dele. Ele ditava e Lucas escrevia, porque ele já estava muito cansado, ele não conseguia mais escrever. Então, Lucas é que estava escrevendo. Nessas inclui-se a derradeira carta, quer dizer, a última carta que escreveu a Timóteo, aproveitando dois amigos que partiam para a Ásia. Paulo escreve esse último documento ao discípulo muito amado, tomando-se de singulares emoções, que lhe enche os olhos de lágrimas abundantes. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice, que é Timóteo, as últimas disposições, mas luta consigo mesmo, de modo a não se dar por vencido. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado à esfera mais alta, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta, ao mesmo tempo que confia a Timóteo a convicção de haver terminado a carreira. Pede-lhe que envie a ampla carta de couro deixada em Troade, em casa de Carpo, visto necessitar de agasalho para o corpo batido. Então, ele pediu, né, um agasalho para ele. Enquanto lhe envia as últimas impressões, cheio de prudência e carinho, roga os seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do Império a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente, só essa carta foi ele que escreveu, esse pedaço. Só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte como flabelo de asas que adejassem de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Nesse ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar a decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos. Porque naquele momento, quem não tinha sido preso tinha fugido, mas Lucas, o apóstolo, estava ali com ele, ao lado dele até aquele momento. Paulo de Tarso, entretanto, entrega a missiva, a carta a Lucas, para expedi-la, sem conseguir disfarçar os seus lúgubres pressentimentos. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debalde, Lino e Cláudia tentam distraí-lo. Embora não abandonasse os trabalhos condizentes com a nova situação, o velho apóstolo mergulhou-se em profundas meditações, das quais apenas se forrava para atender às necessidades triviais. Efetivamente, decorridas algumas semanas, após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo. O dono da casa, quer dizer, Lino, né, a esposa, a Cláudia, Paulo, foram presos. Escapando Lucas, pelo fato daquela noite pernoitar em outra parte. Olha só, Lucas, naquela noite, ele saiu para ajudar uma família que estava necessitada de um atendimento médico. E aí o Lino e a Cláudia e o Paulo ficaram na casa. Eles foram e prenderam os três, né? As três vítimas foram conduzidas ao cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que começava. O apóstolo foi atirado a uma cela escura e incomunicável. Os próprios soldados se intimidavam da sua coragem. Ao despedir-se de Lino e sua mulher Cláudia, enquanto esta se desfazia em lágrimas, o valoroso pregador abraçava-os, dizendo: tenhamos coragem, e é o trecho que nós já lemos, né? Esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais. Mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. Então foi uma despedida que ele fez dos amigos, do casal amigo, dentro da prisão.
Em virtude de ordem expressa de Tigelino, o prisioneiro, Tigelino era o chefe de lá, né? Vamos dizer assim, o tribuno, né? O prisioneiro ficou isolado, separado de todos os companheiros. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmida, deu um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus inteiramente confiado na sua divina misericórdia. Desejou sinceramente permanecer junto dos irmãos que, por certo, se destinavam aos espetáculos nefandos do dia imediato, esperando com eles comungar a hóstia dos martírios quando chegar a hora extrema. Ele sabia, né, que o Lino e Cláudia e os outros que estavam presos ali deveriam ser ou pregados nos postos para serem queimados vivos, ou então jogados aos leões, às feras, né? Então ele sabia, né, que todos aqueles companheiros que estavam ali seriam martirizados, tá? Ele tinha certeza e queria ficar com eles, mas ele sabia, né, que eles não iam deixar, né, os soldados não iam deixar. Ele sabia que eles iam passar por um momento muito difícil. Não pôde dormir a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão e concluiu que o dia do sacrifício estaria iminente, estaria próximo. Nenhuma recha de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado. Percebia somente vagos rumores longínquos que lhe davam ideia da aglomeração popular nas vias públicas. As horas passaram expectativas que pareciam intermináveis. Depois de angustioso cansaço, conseguiu algumas horas de sono. Acordou mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Tinha sede e fome, mas orou com fervor, sentindo que fluíam brandas consolações para sua alma das fontes da providência invisível. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Um guarda o informara de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio por amor a Jesus. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da enxovia. Conduzido ao exterior, foi um soldado, né, que abriu para retirá-lo da prisão. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defrontou 6 homens armados que o aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima, né? Então ele sabia que aquele momento era o momento que ele seria levado ao martírio, né? E não foi diferente. Ele foi levado ao martírio separado dos seus companheiros. Seus companheiros seriam levados naquele dia, né, para o circo, ou para serem jogadas feras, ou para serem colocados nos postes e incendiados. Ele queria morrer com eles, mas ele não foi dado a ele essa oportunidade. Ele foi levado para morrer separado. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Se ele fosse morto numa forma assim, onde todos vissem, isso podia criar algum problema político. Um cidadão romano poderia dizer, poxa, mas olha o que eles estão fazendo com o cidadão romano. O matando assim como se fosse um homem comum do povo. Entendeu? Então, o que eles decidem? Matá-lo às escondidas. Por isso que ele é capturado durante a noite, a madrugada, na casa do Lino e da Cláudia. Por isso que ele não vai morrer lá no circo romano. Ele vai morrer, eles vão matá-lo separadinho, de forma que ninguém saiba que ele morreu. Porque haviam alguns romanos, patrícios, que gostavam dele. E como Nero já estava meio mal visto com a população, que desconfiava que era ele que tinha atacado fogo em Roma, ele não quis se expor mais.
Ele não quis se expor mais, né? A população já estava meio desconfiada, já não confiava tanto no imperador, tanto que ele vai morrer pouco tempo depois. Então, para não criar um crime, assim, um espetáculo político, ele mandou que tudo fosse feito na calada da noite, né? Vamos voltar aqui ao Guilherme Del Valle. Convicto, encontramos no livro, é um outro livro, Na Estação do Adeus, eu até vou ver se eu acho esse livro. O nome do autor é Jubier Pontes. Esse livro é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ela publica livros maravilhosos, gente. E esse aqui é mais um deles. Chama-se Na Estação do Adeus. E o autor é Jubier Pontes. Então, encontramos no livro Na Estação do Adeus, breve resumo do capítulo 3º, segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata sobre o momento da transição da morte, porque Paulo está para morrer, ele vai morrer. Os companheiros dele, os amigos, Lino e Cláudia, também irão morrer. Mas olha como nós lemos aqui, nesse trecho que nós acabamos de ler de Paulo Estevão. Eles não estavam desesperados com a proximidade da morte. Eles sabiam que seriam sacrificados, né? Seriam martirizados, não tinham ideia de como seria o martírio, mas sabiam que seria um martírio terrível. Mas eles não estavam assim. A Cláudia, por exemplo, chorou porque ela sabia que era o último dia, que ela ia ver Paulo, que era um grande amigo. O Paulo era tão amigo deles, que mesmo sabendo que aquela época era uma época perigosa, eles abriram a porta para receber Paulo, porque muita gente tinha fugido de Roma, com medo de ser preso, né? Muitos foram presos na estrada, durante a fuga. Então, vá pensar bem na coragem desse casal. Você sabe que tem um homem que está sendo perseguido pelo Império Romano. Se esse homem for preso na casa de alguém, toda aquela família seria presa também. Toda aquela família seria presa. Eu me lembrei agora, é muito parecido com o nazismo, né? Quando uma família alemã, de qualquer nacionalidade, dava guarida a um judeu, né? Aqueles judeus que estavam fugindo dos nazistas, se os nazistas invadissem uma casa, fosse a casa de um alemão, polonês, quem quer que fosse, que não fosse judeu, mas que estivesse dando proteção a um judeu, quando os nazistas entraram, eles prendiam todo mundo. Eles não levavam só o judeu, eles prendiam também a família que estava protegendo. Era considerado inimigo do Estado. Então, inclusive, alguns padres foram presos porque eles estavam nas suas igrejas dando proteção a grupos de judeus que estavam escondidos em igreja. Quando alguém denunciava e os nazistas entravam na igreja, o padre ia junto. Ou se não fosse morto ali na hora, ele era levado preso para um campo de concentração e ia ter a morte junto com os outros prisioneiros. Então, qualquer um que desse guarida a um judeu estava morto também, se fosse pego. Assim também. E mesmo assim, Lino e Cláudia ficaram com Paulo na casa deles por umas 2 ou 3 semanas, até que o soldado que tinha seguido entregou o endereço deles e eles foram lá. Chegando lá, levaram os 3. Mas aquelas pessoas, elas não tinham medo da morte. E o medo da morte é uma coisa muito forte na gente. Uma coisa muito forte. Eu lembro do Chico, aquela história do Chico, que ele está viajando um avião, e o avião entra numa turbulência, começa a balançar, e ele começa ali nervoso, começa a chorar, e ele está todo tremendo, nervoso. Ai, meu Deus do céu, gente, esse avião vai cair, nós vamos morrer toda. Aí Emmanuel aparece para ele e pergunta: o que você está vendo, Chico? Por que esse desespero todo?
Afinal, era o Chico, que já tinha cansado de entrar em comunicação com os mortos. Estava tremendo de medo da morte, assim. E aí, volta, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí o Emmanuel olha para ele e diz assim, olha ali para o lado. Quando o Chico olha para o lado, tem um padre com um terço rezando ali, ó, baixinho em silêncio, rezando o terço ali. Aí ele diz assim, olha só ele ali. Aí o Chico, mas eu tenho que morrer, eu tenho que morrer. Ele diz, nós vamos morrer, nós podemos morrer. Aí o Emmanuel diz assim, tudo bem, você pode morrer sim, mas que pelo menos procure morrer com dignidade, sem fazer escândalo. O Emmanuel fala para ele, se é para morrer, morra com dignidade. Aí mostrou o padre, que estava, logicamente também estava com medo, mas estava em silêncio rezando o terço. E ele diz, morra, mas morra com dignidade. Então, nós, né, todos nós ainda, precisamos muito trabalhar essa questão da morte, porque nós ainda vemos na morte um grande tabu, um grande mistério que nos assusta, que nos apavora, não é? Tanto que quando alguém perde um ente querido desencarna, olha o nosso desespero quando isso acontece, porque nós ainda não temos no nosso coração essa certeza da imortalidade, que a vida continua, que a reencarnação é uma coisa temporária, é um período curto em relação à eternidade. A gente ainda não conseguiu construir isso verdadeiramente dentro da gente. Então, nós temos medo da morte. Nós temos medo da morte. Nós ainda vemos a morte como algo terrível. E Paulo e seus companheiros ali, eles dão um exemplo sobre o que é morrer, sobre a morte, né? Então, o autor desse livro, Na Estação do Adeus, ele vai trazer aqui um trecho desse momento da transição da morte. E aí ele diz assim, a alma, ele traz esse trecho, né? Lá, deixa eu só confirmar aqui, ele traz esse trecho, Na Estação do Adeus, Jubier Pontes, né? Então, ele vai, ele faz um resumo, o Jubier Pontes, do capítulo 3º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata sobre o momento da transição da morte. E ele diz assim, isso aqui é um resumo do Livro dos Espíritos. A alma não tem conhecimento de si mesma. Imediatamente depois de deixar o corpo, passa algum tempo em estado de perturbação, cujo grau e duração dependem da elevação de cada um. A princípio, tudo é confuso. É como alguém que desperta do profundo sono. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que acaba de deixar. É muito variável o tempo que dura a perturbação. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de anos. Apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres do indivíduo e o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, o espírito fica surpreendido, espantado. Vê seu corpo, reconhece que é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão. O fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterro como se o fora o de um estranho. Então, aqui, ele está resumindo essa parte do Livro dos Espíritos que fala sobre a morte. Então, ele tá trabalhando isso aqui, tá? Ele está trabalhando essa lei de destruição, que é normal, que é natural para todos nós. O nosso corpo não vai viver para sempre. O nosso corpo tem um prazo de validade. Vai ter um dia que ele vai ser destruído. Mas o espírito é imortal, o espírito não é destruído, ele continua.
E é isso que ele está trabalhando aqui, para que a gente compreenda isso e, finalmente, deixe de temer a tal morte. Tem até um desenho de morte, não tem? É uma caveira que anda com uma roupa, com um tridente, não é assim que o pessoal antigo falava, a morte veio ao seu encontro. O pessoal não faz os desenhos assim? A É gente... uma foice. Oi? É uma foice, É né? uma foice. Então, a gente repara que tudo que ou melhor, a maioria das pessoas, cartunistas, esse pessoal faz sobre morte, sempre tem uma aparência feia. Sempre tem uma aparência assustadora. Não é assim? Essa imagem dessa morte é uma caveira que anda com um capuz, né, comprido e uma foice na mão. Tudo que retrata sobre morte é feio. Quando mostram-se cenas em um filme de cemitério, é sempre o quê? Aquilo à noite, cheio de penumbra, não é assim? Aqueles pássaros, corvo, voando dentro do cemitério, não é assim? Por isso que o Jardim da Saudade foi uma mudança. Porque quando você vai ao Jardim da Saudade, você vê que a aparência é diferente. Quando você vai no cemitério do Caju, naquele outro cemitério famoso que tem lá na cidade, São João Batista, ou o cemitério do Inhaúma, todo cemitério tem uma aparência lúgubre, né? Os túmulos são tudo da mesma cor, aquelas plantas, flores de plástico que o pessoal leva, não é assim? Tem uma aparência, aquele cheiro de vela, tem uma aparência pesada. Então, tudo isso, ou, por exemplo, velar uma pessoa. Não é uma coisa, você chega lá, naquela salinha, um monte de gente, uns chorando, outros fazendo fofoca. É assim que tem, não é? Quando você vai ao velório. Aí o caixão ali no meio daquela sala, cheio de flores. Aí tem gente que quer deixar o caixão aberto. Aí dá aqueles mosquitinhos, aquele cheiro daquela flor velha. Concorre para ser uma coisa desagradável. Não é uma coisa pesada, é uma coisa que não é legal. Já, apesar do Jardim de Saudade ter essas salas, mas pelo menos o espaço fora é um jardim, é mais leve. Então, é isso também e concorre para que nós tenhamos no nosso subconsciente a ideia de que a morte é triste, é feia, é dolorida, é assustadora. É assustadora. Então, nós temos que começar a trabalhar isso. A morte é um momento. É um momento normal e natural para todos nós. Então, a gente não tem que encarar a morte como algo assustador. Tudo bem, é um momento de separação temporária de um ente querido. Temporária. Por quê? Porque quem fica vai ficar eternamente. Vai ficar durante um curto espaço de tempo, daqui a pouco vai também, e vai encontrar o outro. Então, a gente tem que começar a trabalhar. Não é dizer que a gente não vai ficar triste com a partida, com a separação de um ente querido. Olha, quando um ente querido viaja, a gente também não fica triste? Poxa, ele vai morar na Alemanha, vai ficar lá um amigo. Não, eu vou morar, de repente um amigo se muda para morar na Europa. Você sabe que talvez não vá mais ver esse amigo, a não ser pela internet. Se você também não tiver condições de viajar para a Europa com facilidade para visitar aquele amigo, você sabe que aquele amigo você não vai mais ver fisicamente. É igual aqui, por exemplo, alguns companheiros viajaram, né? Ana está em São Paulo, o William está em Paraná, Curitiba. Quando é que nós iremos nos ver fisicamente novamente? Talvez não mais, mas a gente se vê pela internet. Mas um dia, quando todos nós retornarmos ao plano espiritual, nós nos encontraremos. Então, a gente tem que encarar assim. Não é dizer que a gente não vai chorar, sofrer, ficar com saudade, mas não podemos mais ver a morte como algo desesperador, assustador, como nós vemos até hoje. Uma coisa
lúgubre. Não é assim que a gente vê? Lúgubre. Uma coisa terrível, um grande tabu ainda. Aí aqui ele vai falar aqui. Baseado nessas reflexões, veremos agora no livro Paulo Estevão o relato de Emmanuel sobre o momento da desencarnação de Paulo de Tarso e seu despertar no mundo espiritual. Então, a gente está falando de morte, de despedida, né? Ele já se despediu dos amigos, porque ele sabe que ele não vai ver mais os amigos encarnados, ele só verá agora os amigos do plano espiritual. Ele gostaria de ter partido com eles, mas não foi possível, né? Então, nós vamos pegar agora esse trecho da morte dele, quando ele foi preso e levado pelos soldados ao lugar para onde ele seria martirizado. Então, ao chegar ao local indicado, o lugar aonde, porque tiraram ele de casa, né? E levaram ele para ser morto. Ao chegar ao local indicado, os sequaz de Tigelino, quer dizer, os soldados que trabalhavam para Tigelino, desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível. O soldado, né? Porque Tigelino era o comandante, né? Então, o soldado que recebeu essa missão de matar Paulo, né? Ele não estava sentindo a vontade para sacrificar a vida daquele homem, né? E aí o soldado diz assim para Paulo: lastimo ter sido designado para este feito. Intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Então ele diz: eu estou chateado de ter que matar você. E lamento, e o soldado diz: e eu lamento muito a sua morte. Quer dizer, eu não queria que o senhor morresse. Foi isso que o soldado falou. Paulo de Tarso, erguendo a fronte, quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Então ele diz: eu estou me libertando, eu estou indo embora. Agora você, infelizmente, ainda terá que ficar aqui cumprindo essas ordens terríveis, que é tirar a vida de uma pessoa, né? Aí ele continua dizendo assim para o soldado: chorai por vós, quer dizer, fiquem tristes por vós mesmos. Sim, porque eu partirei, buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo. Ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo, né? A velha cabeça que ficara branca, né? Com os fios de cabelo branco, devido aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo ao quebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões, nas últimas contrações da agonia rápida. Quer dizer, o corpo ainda tremia, né? Enquanto a expedição regressava penosa, muda, dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia, olha só, ele está desencarnado, olha o momento da perturbação que vai acometer a todos nós. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas. Naquele momento ele estava sentindo o quê? A repercussão do corpo, né? Do choque, do sangue saindo. Ele estava sentindo essa repercussão no perispírito. Mas, aos poucos, experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve,
como se arrancassem, tão só nesse contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante. Então, ele já está tendo, né, uma certa sensação, né, de perceber o que está acontecendo. A gente não sabe quanto tempo isso levou, tá? Olha só. Que começa aqui, o valoroso discípulo sentiu a angústia das derradeiras repercussões físicas. Ele não diz quanto tempo essa sensação das repercussões físicas, das angústias das repercussões físicas, levou. Quanto tempo? 1 hora? 2 horas? Mas ele diz assim, mais aos poucos. Quando você fala mais aos poucos, dá uma sensação de quê? De tempo. Algum tempo transcorreu. Porque ele não disse assim, mais rapidamente ele experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Reparou? Percebeu? Não foi dito rapidamente, não. Foi dito, mas aos poucos. Então, a gente tem a noção de que levou algum tempo, algumas horas. Porque não foi imediatamente, rapidamente, foi aos poucos. Mostrando que essa perturbação afeta a todos nós. Então, aos poucos, experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Então, a angústia, ela tem uma certa, vamos dizer assim, é um pouco desagradável, porque ele estava, aos poucos, ele foi sentindo uma sensação branda de alívio reparador. Se foi um alívio reparador, é porque há uma certa agonia. A perturbação traz uma certa agonia. Aí continua aqui. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, para não causar nenhum choque, como se arrancassem tão só nesse contato divino as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Então, mãos muito carinhosas tocavam ele devagarzinho, como se para ir arrancando dele essas sensações desagradáveis. Tomado de surpresa, aí ele já está começando a perceber melhor as coisas. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante de onde ele havia morrido, que ele morreu na Via Ápia, em Roma, e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo, quer dizer, auxiliá-lo em lugar mais conveniente, para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois, olha aqui, de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Então, esse período de perturbação levou para ele algum tempo, guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga. Experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reparem, a gente está falando de Paulo de Tarso, tá, gente? Reuniu as energias mentais, como lhe foi possível, e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Então, eu fiquei pensando aqui, se Paulo de Tarso está passando por esse momento dessa forma, e nós?
como será para nós? Olha, tudo bem, ele tinha muita conquista, mas também tinha um passado um pouco cheio de sombras, né? Coisas que ele havia feito. Então, mas era Paulo de Tarso, um dos maiores apóstolos do Senhor, o apóstolo da gentilidade, né? Então ele diz aqui, ele queria que suplicava a Jesus que o permitisse receber o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo a falta de visão, ele estava cego. Essa falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Porque a gente lembra que com aquele episódio da estrada de Damasco, há uma transição na vida dele. É o Saulo deixando de ser Saulo para se tornar Paulo. Então, isso é marcado por uma cegueira. E agora, esse novo momento, né? Ele está entrando numa nova era, numa nova situação, num novo estágio, mas a cegueira está lá, marcando também esse momento. Aí ele recordou os dias de Damasco, a estrada, quando a cegueira lhe invadiu os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias, que o atendeu lá na pensão, né? Que ele ficou na hospedagem, né? E chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, olha aí, o tempo novamente sendo marcado aí, ó. Depois de grande esforço, levou seu tempo, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateassem dessas trevas. Foi aí que eu vi o passo de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente um dia inesquecível, e que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas, lá em Damasco, na cidade de Damasco, logo depois que ele caiu do cavalo, né? Quem sois? Perguntou como fizera outrora, naquele lance duvidado. Quando ele estava lá na hospedaria e a porta se abriu e alguém entrou. Ele não enxergava nada e perguntou também a mesma coisa. Quem sois? E aí veio a resposta, né? Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível. Ananias, Ananias. Porque Ananias não foi só aquele que lhe devolveu a visão, mas foi também seu companheiro de viagens, um grande amigo. E caiu de joelhos, em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, porque Ananias já tinha morrido, né? Pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que eu te restituísse a visão, diz Ananias, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, o Senhor concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançastes a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando à destra dos seus olhos apagados, exclamou com carinho: Vê, vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores num mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos, que o corpo dele ficou lá, caído no meio da estrada, né? Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual, do perispírito, num ambiente estranho aos organismos da Terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme, a pele, sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido o misterioso eligido da juventude, uma túnica de alvura resplandecente
envolviam-o em graciosas ondulações. Porque quando ele morreu, ele estava vestido praticamente com trapos. Agora, ele estava vestido de maneira linda, né? Com essa túnica. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, seu velho mestre, que lhe trazia um ósculo, um beijo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres, abraçando seu velho mestre, e Ananias, num só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar os velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas, todos aqueles que já tinham morrido e tinham ajudado a ele, né, ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos. Como se ficasse em Roma à sua espera, todos os mates das festividades da véspera chegaram cantando. Todos aqueles que haviam morrido naquele dia, lá no circo romano, chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhe as mãos nesse interim. Dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia, acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração. Abigail era a noiva dele, né? Como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino que manda esquecer os caprichos mais singelos, sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depresso disse, e a luminosa assembleia se punha em movimento. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para as suas possibilidades espirituais. De mais alto continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a ventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Então, gente, né? Que momento, que página belíssima que Emmanuel retrata. Qual é esse capítulo, Rose? Esse capítulo, meu amigo, deixa eu ver aqui, é o capítulo ao encontro do mestre. Ao encontro do mestre, do livro Paulo Estevão. É um capítulo maravilhoso, né? Que narra esse momento, mostrando a morte como um fenômeno natural e as belezas que aguardam aquele que realmente trabalhou na seara do Senhor. É isso que vai aguardar todos aqueles que realmente se dedicarem, né, de acordo com o seu grau evolutivo, ao trabalho da seara do Senhor. De acordo com seus merecimentos, estarão lá seus amigos espirituais, aqueles que os precederam na jornada, né? Nossos parentes, parentes de outras vidas que a gente não conheceu aqui da Terra, mas que estão lá no plano espiritual, né? Os nossos orientadores espirituais estarão lá. Aqueles a quem um dia nós consolamos, esclarecemos, estarão todos lá, nos aguardando. Então, esse capítulo, esse trecho que nós lemos aqui, mostra que nós temos que trabalhar para tirarmos da nossa cabeça essa ideia feia que nós carregamos da morte. Né? Por isso que quando Kardec vai trabalhar nesse do Livro dos Espíritos, da lei de destruição, ele vai nos mostrar o quê?
que a lei da destruição é natural. Tudo vai ser destruído um dia. Até o planeta que a gente mora, vive, não é? O planeta Terra, um dia vai ser destruído também. Porque ele tem também um prazo de validade. Tudo se acaba. Mas que a gente não deve ter medo da desencarnação. Porque se a gente tiver medo, quando chegar o nosso momento, esse medo pode tornar a coisa um pouco mais complicada. Entendeu? Tudo que medo, mágoa, drama, angústia, culpa, tudo isso torna as coisas piores. Quantas pessoas deixaram de construir alguma coisa boa para si por causa do medo? Medo de não dar certo, medo de sofrer, medo de ter decepção, e aí deixaram de fazer alguma coisa. Então, o medo pode ser muito perigoso. Então, ele fala isso para a gente. Ele quer mostrar isso, que a gente não deve ter medo. Aí, continuando aqui. O convertido de Damasco, né, não demorou a recobrar a consciência após a morte do corpo físico e perceber a nova condição. Mesmo cometendo inúmeros e graves equívocos, antes do encontro com Jesus, trabalhou arduamente para resgatar seus débitos perante a lei divina. Desencarnou na condição de espírito redimido, filho de Deus, pois aprendeu o quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus. Em O Livro dos Espíritos, na questão 165, Allan Kardec indaga. Ele faz uma pergunta aos espíritos. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha aqui, ó. Foi o que nós falamos da perturbação de Paulo. Ó. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Quer dizer, sobre essa perturbação que vem logo depois da morte, né? Os arautos, que os espíritos superiores, os arautos da imortalidade respondem: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Quer dizer, ser espírita, ter conhecimento do espiritismo, facilita, diminui as angústias desse momento de perturbação após a morte. Além, é claro, da evolução do espírito. Se praticou muitas vezes o bem, se tem a consciência limpa. Então, alinhando tudo isso, conhecimento do espiritismo, a prática da caridade e a consciência tranquila, tudo isso vai facilitar, tá, a amenização da perturbação após a morte. Para aquele que nada sabe, é mais complicado. Aí continua aqui. Sobre essa questão, Jubier Pontes, que é o autor do livro Na Estação do Adeus, aponta os benefícios do conhecimento espírita no transe da desencarnação. Primeiro, letra A. Nosso verdadeiro ser está no corpo em que então nos reconhecemos, na continuidade da vida, e não naquele estendido no caixão. Então, nosso verdadeiro ser é o espírito. Né? Ele está livre, está liberto, ele não está preso dentro do caixão. Não seremos enterrados vivos, ideia que a muitos apavora. Nossos entes queridos não deixaram de nos amar pelo fato de ignorarem nossa presença. Simplesmente não podem ver-nos. Não ficaremos separados para sempre dos nossos amados, podendo visitá-los ou receber sua visita. Retornaremos à nossa verdadeira pátria, que é a raticidade, ao reencontro de nossa família maior, mais antiga e mais feliz. Bem mais antiga, né? Porque quanto tempo nós existimos? Há quanto tempo fomos criados? Quantas reencarnações já tivemos? Quantas famílias e amigos já fizemos?
Então, quando eu volto ao plano espiritual, eu encontro todo esse povo que eu amo, que me ama, que me quer bem, que eu quero bem. É uma maravilha. Tem pessoas que estão aqui na Terra que a família se forma, tem apenas duas, três pessoas lá. Tem pessoas que é assim. Às vezes é um casal que não teve filhos. Os pais já morreram, os irmãos já morreram, os parentes, a maioria já morreu. Então é uma família pequena, de duas, três pessoas. Mas no plano espiritual, a família é centenária. Quantos irmãos já tivemos? Quantos pais, quantas mães, quantos amigos? Né? Aí ele diz aqui: se erramos, poderemos contar sempre com recomeço, pelas abençoadas portas da reencarnação. Não seremos alçados a um céu beatífico, nem tampouco arremessados às chamas eternas. Isso está no livro Na Estação de Adeus, do Adeus de Jumia Pontes. Ninguém vai ser jogado daquele céu, paraíso, da ociosidade, onde os anjos ficam voando e tocando arpinha, que isso não existe. E ninguém vai ser jogado no inferno, para ficar queimando nas trevas. Tá? Aí, aqui no livro, tem um livro Palavras de Emanuel, no capítulo 21, o autor, o Guilherme Del Valle da Silva, ele tirou esse trecho desse livro Palavras de Emanuel. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Está no livro Palavras de Emmanuel, né? Francisco Canto Xavier, né? Psicografia. Eu acho que é de Emmanuel, sim. Ou de Humberto de Campos, não tem. Eu sei que é psicografia de Francisco Canto Xavier. Palavras de Emmanuel. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Deixa eu ver se eu acho esse livro aqui, que eu gosto de dar a bibliografia certa. Deixa eu ver aqui se é esse. Ah, é de Emmanuel. Palavras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cano Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Rossi, Oi. quando ele diz assim, bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito, ou seja, o que que ele quer dizer com isso? Vive até a vida Não, presente de é encarnado? bem-aventurado aquele que desencarnou. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Agora que ele desencarnou, ele não tem mais o Ah, ele vai seguir, né, no plano espiritual em espírito. Olha aqui, ó. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, para esse, a morte aflitiva desencarnou, pode ser por uma doença, pode ser por um acidente. A morte aflitiva, como a de Paulo, foi sobre o martírio. Aqueles outros morreram na arena. A morte aflitiva não é mais que alvorada, o alvorecer de novo dia, sublime transformação. É uma transformação, não é? E o alegre despertar. O alegre despertar no verdadeiro mundo, né? Na nossa verdadeira casa, que é do plano espiritual. Então, esse texto, ele tirou desse livro. O capítulo 21, onde está esse livro, onde está esse texto, tem o seguinte título: Filosofia da Morte. Tá? É a filosofia da morte. E ele de tirou quem? Quem é o de autor? Emmanuel. É psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel. O nome do livro Filosofia, é Filosofia da Morte. o Capítulo nome do livro. 21. O nome do livro é Palavras de Emmanuel. Então, Tá, Eu aí, tenho ele aqui, até Palavras de Emanuel, o capítulo. capítulo 21. 21. Filosofia da Morte, está aqui. Isso. É,
Ele traz várias citações sobre a morte. Tem uma aqui interessante que ele diz assim: se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Muito interessante isso, né? Outro que ele diz também: em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. Então, nesse Mil Palavras de Emmanuel, capítulo 21, Filosofia da Morte, ele vai trazer vários parágrafos falando sobre a morte. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, eu trouxe do livro Pensamento e Vida, é um livro também de Emmanuel, né? Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Capítulo 29, já sei, a morte. do Pensamento e Vida, deixa eu ver aqui Deve direitinho. ser, a morte, deve ser. Pensamento e Vida, isso. Nós vamos ler juntos esse capítulo. Quem tem o livro e quiser ler, leia do livro. E eu vou lendo aqui no PDF, tá bom? Ele vai dizer, Emmanuel nos ensina, sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Tudo é um exercício, né? As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares daqueles que as compõem. É assim que o jovem, destinado a essa ou aquela carreira, é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá, desde cedo, a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. E o médico, por vindouro, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas, antes do juramento hipocrático, quer dizer, antes da formatura. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas, a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, se nós vamos desencarnar, né, com a consciência tranquila,
foi o que foi dito anteriormente, né? Se vamos desencarnar com a consciência tranquila, a nossa parcela de céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. Então, se esse conteúdo deu bem, teremos a nossa parcela do céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo, se nós desencarnamos com a consciência culpada, né? Então, se esse conteúdo é mau, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, a cada um segundo as suas obras. Até que se extinga o inferno de purgação merecida, até que termine a nossa expiação criada por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental. Quer dizer, uma cristalização, né? Que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais, acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar. Depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Essa é a situação daqueles que morrem em situações difíceis, né? É por esta razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de aceição e de luz. Então, ele está querendo dizer para a gente aqui que o morrer vai ser diferente para cada um de nós. Vai depender da forma como nós vivemos, vai depender, né, das coisas que nós fizemos, vai depender da nossa consciência, se a nossa consciência está tranquila ou não. Por isso que nós estamos sempre falando, né, o tempo todo, sobre renovação, mudança de conduta, abraçar o Evangelho de Jesus, colocar em prática o que Jesus ensinou, não é? Amar o inimigo, foi o tema que nós falamos muito ontem, amar os inimigos, respeitar as pessoas, procurar trabalhar na seara, praticar o bem, o máximo que a gente puder, como puder, não desejar o mal, porque é isso que, no final das contas, vai fazer a nossa mudança de dimensão, que é quando a gente desencarna, né? A nossa transferência para o plano espiritual mais suave ou menos suave. É isso que vai fazer com que a nossa estada no plano espiritual seja uma estada agradável, bem com os amigos. É isso, é tudo que a gente está fazendo. Essa mudança, essa renovação, isso vai facilitar, vai fazer com que dessa vez seja diferente e melhor do que das outras vezes. Porque das outras vezes a gente não tinha o esclarecimento da doutrina. Lembra que na questão 165 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os Espíritos respondem: influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que mais influência exerce. Então, se a gente está praticando bem, se a gente está com a nossa consciência tranquila, se a gente está promovendo essa renovação, isso tudo vai tornar a nossa
passagem, a nossa entrada no plano espiritual mais tranquila. E a nossa estadia lá, aguardando a próxima reencarnação, muito melhor. Porque você estará na certeza de que você fez tudo o que você podia para ser um bom discípulo de Jesus. Entendeu? Então, é esse o trabalho que ele vai trazer aqui sobre a morte. A gente encara a morte como um momento, uma viagem natural. Agora, não é a morte que a gente tem que temer, né? Porque a gente tem medo do momento. Não! O que a gente tem que temer é como é que eu entro lá? Em que situação eu estou chegando? Se é para ter medo de alguma coisa, tenha medo disso. O professor José Jorge, ele dizia assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha de morrer. Quer dizer, de como é que eu vou chegar? O que é que eu vou apresentar? Quer dizer, eu não tenho medo, eu tenho vergonha da morte. Então, a morte, o momento, não é para ter medo. A nossa preocupação deve ser como é a minha bagagem? O que é que eu estou levando comigo? É nisso que a gente tem que trabalhar. Para fazer uma boa bagagem, né? Dos verdadeiros valores. E aqueles valores que o ladrão não rouba e a traça não corrói. É desses valores. Alguém gostaria? Semana que vem, hoje é 29, né? Então, próximo sábado é dia 5. Dia 5 não vai ter aula, porque vai ser o dia da palestra. Então, dia 5 não vai ter aula. A próxima aula vai ser dia 12. No dia 12, a gente vai começar aqui, ó. Paulo de Tarso já havia adquirido tais conhecimentos. Bota a data aí, 12/8. É o dia do aniversário da minha irmã, Rosângela, dia 12 de agosto. Aqui, ó, Paulo de Tarso já havia adquirido tais conhecimentos. Aqui vai ser dia 12, que dia 5 é o dia da palestra do nosso fórum, né? Então, dia 5 não tem, só dia 12. Alguém gostaria de, para a gente encerrar, falar alguma coisa sobre o nosso estudo de hoje? O que nós estávamos aqui abordando aqui nos últimos momentos foi muita coisa dita, né? Muita coisa importante, interessante. E aí, quando a gente leu esse texto aí da morte, sobre esses. Me veio, no estudo que eu fiz do Céu e Inferno, num determinado momento foi dito que a maneira como você vai para a pátria espiritual depende de 3 fatores: o gênero da morte, você pode ter morte natural ou morte violenta, o apego e a condição moral. Então, esses elementos é que vão definir. E aí eu me lembrei também, né? E você vê como Paulo voltou, né? Ele foi decapitado e depois de um períodozinho que tem de ajuste, de perturbação natural, ele logo recobrou os sentidos, já foi vendo aquele clima maravilhoso de recepção e etc. E aí eu me lembro de um livro, Voltei, do irmão Jacó, que é um livro sobre a vida do Frederico Figuer, Isso. né? Que o Frederico Figuer foi presidente de Federação Espírita de São Paulo, presidente de Casa Espírita, e ele morreu e depois ele faz meia-culpa, que ele pensou que tivesse muito melhor do que estava, mas teve uma dificuldade imensa no desenlace dele, né? No momento desse período de perturbação, e ele depois fez meia-culpa. Então, ele refletiu e viu que, mesmo ele, com todo o conhecimento espírita, com tudo que ele fez no espiritismo, mas ele, às vezes, tinha atitudes que não eram convenientes. Tinham situações que ele não procedeu de forma correta. E aí ele teve essa dificuldade de não ter tudo isso que o Paulo teve. Então, é bem interessante esses 2 aspectos, do Paulo e do irmão Jacó. Né? Ele, quando ia doutrinar,
ele era muito duro com os espíritos, sabe? Ele ficava em cima, ele acusava, ele não tinha assim, muito amor, muita caridade durante a doutrinação, cobrava muito, sabe? Acusava muitos espíritos de ser de culpado, de ter errado, aquela coisa, sabe? Muito. Tudo isso contou, a falta da caridade, do amor para com os irmãos mais infelizes, aquela arrogância de eu sou um conhecedor da doutrina, então tem que tomar muito cuidado com isso. O trato com as pessoas. Ou seja, gente, o nosso proceder é que vai definir o passo seguinte na erraticidade. Aí, Rose e grupo, me veio, né? Todos nós passamos por perturbação, e é sempre dito, você não escolhe para onde tu vai, tu está naquele período transitório de perturbação, Exatamente. é tua condição eletromagnética mental é que vai definir para onde você vai. É. Ou alguns dizem a tua densidade, Com a consciência, teu grau a evolutivo. mas tem um aspecto eletromagnético, porque Sim, você está em perturbação, então você criou um campo mental, que esse campo mental tem um padrão é vibratório a que vai definir. sintonia. Isso. É a sintonia. Né? É a sintonia. Então, se você fez o bem, você está num padrão em que você vai se associar a um padrão X. Se você Exatamente. não fez o bem, você vai para um padrão Y. E daí por diante. Exatamente. E essa sintonia se forma pelo nosso grau evolutivo, E pela pelo que a nossa gente conduta, fez, pelo que a gente conquistou pela nossa de consciência. valores Isso aí. morais. Por isso, orar e vigiar é tão importante, né? É tão importante. Ô, Rose, Oi, fale, amiga. então, eu tenho uma experiência com a minha mãe, que eu ajudei a cuidar dela durante 6 anos. Ela tinha demência vascular. E ela confiava muito em mim, me escutava, tudo ela conversava comigo. Então, ela desencarnou, eu estava lá. E eu estava muito serena na hora do desencarne dela. E a minha oração começou com uma conversa com ela. Falei, mãe, agora você vai começar uma nova caminhada. Segue seu caminho e não olhe para trás. Nós ficaremos bem. Porque as irmãs não se falavam muito, né? Tinha esse problema na família. E ela era muito preocupada com isso. Hoje em dia todos se falam. E eu pedi a ela para ela ser feliz. Segue teu caminho, mãe. Vai ser feliz. Você já fez a sua parte aqui na Terra. É isso aí, é isso aí. E com certeza ela está bem, era uma boa pessoa, uma pessoa caridosa, vai estar bem. E um dia todos nós nos encontraremos. Todos nós estaremos juntos novamente. Então a gente tem que desmistificar essa imagem lúgubre, né, que se fala, que a gente tem da morte como algo terrível, assustador, apavorante. É um processo natural, né? Quando a gente deixa o plano físico para voltar, retornar ao plano espiritual. E agora as condições vão depender disso, do nosso grau evolutivo, da nossa consciência, da nossa moral. Em Verdade. relação a isso que você falou sobre o medo, né? Eu sempre falo para todas as pessoas, né, da minha família, que eu conheço, quando eu desencarnar, não chorem por mim. Orem por mim, porque eu vou precisar de muita oração. Todos nós, todos nós. Não é? Isso aí. Não leve flores, leve orações. É isso que a gente vai Verdade. precisar, né? Não levem flores, não levem vela, pelo amor de Deus. Levem suas orações. Porque a nossa cultura, né, pessoal, ela é muito assim, coloca a morte de forma muito pesada. A gente tem que se educar para a morte. Você vê Exatamente. que você vê em outras culturas, o pessoal bota guirlanda de flores. Em Nova Orleans, eles vão levando cortejo, tocando bandas, Festa, todas afinal, pessoas fantasiadas, alegres, como se o fosse o espírito está se ritual. libertando da Isso, prisão do corpo físico.
Justamente. para casa, é uma festa, né? É uma festa, gente. Depois de No, um longo e tenebroso inverno, Justamente, é como se fosse assim uma festa de libertação daquele irmão da situação de espírito encarnado. às vezes, de muitos anos de dificuldade, de dor, de sofrimento, né? Está recobrando a sua liberdade. Então, é uma maravilha. Então, a gente tem que se educar para a morte verdadeira. E a doutrina espírita é muito boa para fazer isso. Então, a gente vai encerrando, que daqui a pouco a gente tem a nossa reunião de irradiação para os enfermos físicos. Então, eu vou pedir para a Márcia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Posso sim, Rose. Com os nossos corações alegres e felizes, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, por abraçarmos essa doutrina tão esclarecedora e consoladora. Agradecemos a oportunidade desses estudos que tanto nos auxiliam para a nossa caminhada. Obrigada, Jesus, por mais este momento de tanta reflexão. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa tarde para todos vocês, um bom domingo de muita paz, de muita luz. Divulguem o cartazinho aí do nosso Fórum de Ideias, que vai ser dia 5. Dia 5 não vai ter aula do Paulo, né, de Tássias Leis Morais, porque a gente vai estar... O nosso curso vai ser a palestra. Podemos dizer assim, né? O nosso curso vai ser a palestra. No horário do curso, haverá palestra. Quer dizer, nós não ficaremos sem o conteúdo doutrinário. Haverá o conteúdo doutrinário no dia do dia do nosso curso. Dia 5, no horário mesmo, 4h15, 4h20. Tá? Então, ó, Ô, Rose, oi, fale, amigo. quem é que vai estar nessa mesa de irmãos enfermos? Ah, os nomes já estão aqui. Se você quiser colocar, é Eu agora. vou enviar Manda pelo zap agora para mim. Tá, Tá bom? Tem que tá mandar ok, agora, tá? Que a reunião é 6h. tá Tchau, joia. gente. Tchau para Tchau. todos. Um beijo para todos. Tchau. Fiquem com Deus. Bom, Que o Senhor nos abençoe.